E eu quero compartilhar duas características desses valentes que faziam parte desse exército de Davi, que foi algo que Deus realmente falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, cada um desses valentes, eles tinham uma função. Por exemplo, a gente viu que dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. E da mesma forma que esses homens tinham uma função no exército, nós, como igreja, como corpo de Cristo, também temos uma função no corpo de Cristo, temos uma função no exército dele. E precisamos ter esse discernimento, precisamos estar na posição certa, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, daquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Mas não só isso, eles também, além dessa função que cada um tinha dentro desse exército, eles também tinham um propósito, um só objetivo. E eles estavam totalmente comprometidos com esse objetivo. E essa segunda característica é justamente que, apesar de nós termos funções diferentes, termos habilidades diferentes, esses homens também tinham essas habilidades e também tinham essas funções diferentes, mas eles tinham um só propósito. E o propósito deles era fazer Davi rei. Esses homens, né, como o último versículo fala, eles eram homens de guerra, postos em ordem de batalha, que vieram de Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. E isso falou bastante ao meu coração, porque aqueles homens, eles estavam totalmente decididos a que o reino de Davi fosse estabelecido. E o que mais me tocou não foi o fato somente desses homens estarem lutando pelo reino de Davi, mas o que de fato prefigurava esse reino, que é o reino do Messias, trazendo para nossa realidade como igreja, como corpo de Cristo. Nós temos esse chamado, realmente esse lenitivo do Senhor de proclamar o reino dele, assim como esses homens que estavam tão decididos, que estavam tão comprometidos. E nós sabemos, né, muitas profecias na palavra de Deus que fala a respeito desse reino. Em Isaías 9:7 diz o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Temos também a profecia, né, sobre o nascimento de Jesus em Lucas 1, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Todas essas profecias que nós lemos na palavra de Deus, fala desse reino do nosso Senhor. Esse reino que ainda será instaurado na sua plenitude, mas que já foi a partir do momento que Jesus veio, esteve aqui nessa terra. Quando ele começou o seu ministério, ele disse: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Mas nós sabemos que esse reino, ele ainda não está na sua totalidade. E nós, como filhos, como esse exército chamado a proclamar esse reino, devemos assumir o nosso papel
de sermos como esses valentes, de estarmos comprometidos em que o reino deles seja estabelecido na terra. Porque foi isso que Jesus falou ao iniciar o seu ministério. Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. E quando ele enviou os discípulos, ele disse: e indo pregar e dizendo, o reino do céu chegou. Essa realidade do reino é algo que é atual e sempre vai ser para nós hoje. No mundo que nós estamos vivendo, com tantos desafios, com tantas situações, cada um no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade, nós enfrentamos desafios. Nós somos realmente, nós somos encorajados pelo Senhor a manifestar o reino dele nessa terra.